Pronta imagem. Uma imagem vibrante e luminosa de um homem de meia-idade em Lisboa, de pé na ponte 25 de Abril ao pôr do sol dourado, com o Tejo reluzente ao fundo e arranha-céus modernos misturados a azulejos antigos. Ele segura uma mala velha e gasta, olhos fixos num horizonte de luz falso, com texto em negrito curvo sobre uma onda do rio. Traição como veneno lento, quem sobrevive. 52 caracteres, e no canto inferior direito um ícone de fone de ouvido com áudio em letras elegantes brancas, estilo póster cinematográfico realista e cativante, iluminação plena e otimista apesar da tensão. A minha mulher começou a gastar sem controlo e deixou os filhos para viajar após promoção. Eu matei a minha mulher. Não com as mãos, nem com veneno, isso seria misericórdia. Eu a matei com as palavras que ela tanto amava, transformando o seu império de mentiras em cinzas que ela própria teve de engolir. E enquanto o mundo aplaudia a sua ascensão, eu via o abismo que ela cavara para nós todos. A traição não começa com um beijo roubado, começa com um salário gordo e um ego inchado que faz a família virar poeira debaixo dos saltos altos dela. Agora, olhando para trás, pergunto-me, quantas mulheres como a minha andam por aí, devorando os seus próprios ninhos em nome do sucesso, deixando maridos como eu a apanhar os cacos e a jurar vingança. O sol de Lisboa entrava pela janela da cozinha como uma lâmina afiada, cortando as sombras que se estendiam sobre a mesa de madeira velha, marcada por anos de refeições apressadas e risos infantis. Eu estava ali, de pé, com uma chávena de café frio na mão, a observar os desenhos rabiscados pelos miúdos na parede, um elefante azul desproporcionado, uma casa com chaminé fumegante que nunca tivemos. Era o nosso ritual matinal, eu, os dois rapazes, Afonso de 7 anos e Tomás de 5, e o silêncio que Inês deixara para trás quando saíra para o seu compromisso importante, na firma. Mas naquela manhã de outono de 2023, o silêncio era diferente. Pesado, como se o ar da baixa tivesse sido sugado para fora do apartamento no Chiado. Eu sou o João, 42 anos, engenheiro civil numa empresa de construção que me mantém vivo mas não me faz sonhar. Cresci nos subúrbios de Oeiras, filho de um pescador e uma costureira, aprendi cedo que a vida em Portugal é uma dança precária entre o mar revolto e as promessas vazias do turismo. Casei com a Inês há 12 anos, numa igreja pequena em Alfama, com o fado a ecoar como um presságio. Ela era professora de literatura na secundária, olhos castanhos que pareciam devorar livros inteiros, e um riso que enchia as ruas estreitas como um cheiro de pastéis de nata quentes. Tínhamos os miúdos, um apartamento modesto mas nosso, comprado com suor e empréstimos que nos deixavam acordados à noite a somar contas. Tudo mudou com a promoção dela. Foi em março, numa gala da editora onde trabalhava agora como coordenadora de projetos, um salto de secretária para o topo, graças a um curso online e a uma chefe que via nela o futuro da marca. Veio para casa com um envelope gordo, o cheque de bónus como uma coroa de espinhos disfarçada de ouro. João, isto muda tudo, gritou ela, os olhos brilhando mais que as luzes do Rocio. Jantámos bacalhau à brás no bairro Alto para celebrar, os miúdos a dançarem à volta da mesa, e eu a sentir um aperto no peito que atribuía ao vinho tinto. Mas era mais. Era o cheiro dela, um perfume novo, caro, que não combinava com o sabão de lavanda que usávamos em casa. Os primeiros sinais foram subtis, como as fissuras numa ponte que eu inspecionava no trabalho. Faturas de cartão de crédito que chegavam como fantasmas, uma bolsa de cor de Milão, sapatos que custavam o salário de um mês meu, joias que tilintavam no pescoço dela como correntes invisíveis. É investimento em mim, João, dizia ela, com um sorriso que outrora me derretia mas agora parecia uma máscara de comédia. Eu engolia em seco, somava os números no Excel à noite, enquanto os miúdos dormiam no quarto ao lado, sonhando com castelos de areia na praia da Conceição. Estamos bem, mentia eu para mim mesmo, ignorando o saldo negativo que crescia como erva daninha. Então veio a viagem. A primeira, oficial, um congresso em Madrid, 3 dias que se estenderam para 5. Voltou bronzeada, com histórias de noites loucas em tapas-bares e um colar de prata que um colega oferecera. Os miúdos perguntavam por ela, Afonso desenhando aviões que a levavam para longe, Tomás a choramingar pela mãe que agora cheirava a aeroportos e desconhecidos. Eu cozinhava bifanas apressadas, levava-os ao Jardim da Estrela para correr atrás de pombos, e à noite, deitado na cama fria, ouvia o eco das mensagens no telemóvel dela, risos gravados, emojis de corações que não eram para mim. Mas o pior foi o que veio depois. A promoção trouxera não só dinheiro, mas poder. Poder para decidir que as noites em casa com frango assado eram aborridas, que os miúdos eram uma fase e que ela merecia o mundo. Começou a sair mais,
jantares de networking no Time Out Market, fins de semana em Cascais com a equipa. Eu vi as fotos no Instagram dela, filtros dourados sobre taças de champanhe, legendas sobre empoderamento feminino, que me faziam rir amargo. Mulheres como eu não param, João. É o preço do sucesso. E eu? Eu era o preço. O marido que pagava as faturas, limpava a casa, beijava os joelhos ralados dos filhos. O invisível. Uma noite, em maio, cheguei do estaleiro em Almada coberto de pó de cimento, os ombros doridos de carregar vigas que sustentavam sonhos alheios. A casa estava vazia. Nota na mesa da cozinha, fui para Paris com a Carla. Volta domingo. Beijos. Paris. Com a Carla, a sua melhor amiga da firma, que eu nunca vira mas cujos posts no LinkedIn falavam de viagens transformadoras. Os miúdos já estavam na cama, a avó Rita, minha mãe, a velá-los com histórias de fadas do Douro. Sentei-me no sofá, o telemóvel na mão, e comecei a rolar as mensagens antigas. Amo-te, João. Para sempre. Mentiras. Todas. Naquela noite, o ódio nasceu. Não um ódio cego, de faca na mão, mas um lento, calculado, como o planejar de uma ponte que resiste a terremotos. Eu viajava muito pelo trabalho, pontes no Tejo, autoestradas no Alentejo, e aprendera que as estruturas fortes não se desfazem com um golpe, desfazem-se com erosão paciente, com água que corrói o betão dia após dia. A Inês seria a minha ponte. Eu seria a maré. Comecei pequeno. Deixei de reclamar das faturas. Gasta, amor. Mereces. Sorria quando ela exibia os troféus, um vestido de seda que valia o nosso carro, malas Louis Vuitton que apodreciam no armário. Os miúdos notavam. Afonso, o mais velho, parou de desenhar mais felizes. Tomás começou a molhar a cama de novo. Onde está a mamã? Perguntava, e eu respondia com mentiras suaves, a trabalhar para nos dar tudo. Mas no fundo, eu sabia, ela já nos dera tudo o que tinha de pior. O abandono. O verão chegou como um incêndio no interior, seco e impiedoso. A Inês anunciou outra viagem, Ibiza, com amigos da empresa. Os miúdos ficam contigo, ok? Tu és o pai fixe. Fixe. Como se eu fosse o palhaço da família, o que entretinha enquanto ela voava alto. Deixei-a ir, ajudei-a a arrumar a mala com os saltos que clicavam como tiros. E enquanto o avião dela descolava de Humberto Delgado, eu sentei-me à mesa com os rapazes e disse, pela primeira vez, a mamã vai mudar. Mas nós ficamos juntos. Naquela semana, comecei a planear. Não vingança de filme americano, com pistolas e sangue, isso é para os fracos. A minha seria portuguesa, subtil, enraizada na terra, no vinho que amadurece devagar e no fado que corta a alma sem alarde. Liguei para um advogado amigo em Belém, um tipo discreto que lidava com divórcios de executivos. Preciso de saber os meus direitos, Zé. E os dela. Ele riu. Estás a pensar no fim, João. Ela não vale a pena. Mas valia. Valia cada gota de suor que eu derramaria para a ver cair. Enquanto isso, a Inês voltava de Ibiza com um bronze que não era só do sol, e um telemóvel cheio de notificações que ela escondia com um sorriso. Eu via tudo, o jeito como os seus olhos desviavam, o perfume que agora era Chanel e não mais o nosso. Uma noite, depois de os miúdos dormirem, tentei confrontá-la. Inês, isto não pode continuar. Os rapazes precisam de ti. Ela riu, um riso afiado como o de uma rainha destronada. Eles têm-te a ti, João. Eu tenho a minha vida agora. Aceita. Aceitar. Nunca. Na manhã seguinte, enquanto ela se maquiava para outra reunião, encontrei o colar de prata no banheiro, o de Madrid. Gravei o número do remetente no meu telemóvel, Ricardo, o colega. Um rápido search no Google, gerente de contas, divorciado, post sobre o golfe em Sintra e vinhos do Dão. O amante. O catalisador. O ódio cresceu raízes naquela descoberta. Não era só traição, era roubo. Ela roubava os nossos filhos, o nosso futuro, para alimentar um ego que a promoção inflara como um balão prestes a rebentar. Eu comecei a documentar tudo, faturas, mensagens, ausências. Um diário digital,
escondido na cloud do trabalho, com capturas de ecrã e horários. Para o dia em que a maré subir, murmurava eu para o espelho, vendo um homem que já não reconhecia, olhos fundos, mas determinados. Os miúdos sentiam a tempestade. Afonso começou a ter birras na escola, Tomás a recusar-se a comer. Levei-os ao zoo de Lisboa, comprei gelados no Lisboa Factory, contei-lhes histórias do avô pescador que domava o mar com paciência. O mar dá, mas também leva, disse eu a Afonso, enquanto víamos os golfinhos saltarem. Ele assentiu, pequeno sábio. Como a mamã. Sim, como a mamã. E eu, o pescador, preparava a rede. Outubro trouxe as chuvas torrenciais que Lisboa tanto odeia, transformando as calçadas da Baixa em rios escorregadios e os elétricos amarelos em barcos fantasmas. Eu trabalhava mais horas no estaleiro do Tejo, projetando fundações para um hotel de luxo em Alcântara que a ironia do destino seria gerido por uma cadeia onde a Inês agora reservava quartos para as suas escapadelas. O dinheiro entrava devagar, gota a gota, mas o dela fluía como o Douro em cheia, cartões machados, empréstimos que ela pedia em meu nome sem perguntar. É temporário, João. O próximo bónus cobre tudo. Mentira. Eu via os extratos, voos para Roma, spaspas em Troia, joias que ela usava em fotos com Ricardo, o sorriso dele como uma lâmina ao lado do dela. Em casa, o ritual mudara. Eu acordava às 5, preparava almoços para os miúdos, sandes de fiambre com queijo da serra, desenhos de corações nas caixas. A Inês saía às 7, beijava-os distraidamente na testa, prometendo voltar cedo. Raramente o fazia. Noites em que eu lia o Príncipezinho para Tomás, sentindo o peso do mundo nos ombros pequenos dele, enquanto Afonso me perguntava, pai, a mamãe gosta mais do trabalho que de nós. Eu engolia o nó na garganta. Ela ama-vos, filho. Só está perdida. Perdida. Que palavra eufemística. Eu investigava agora como um detetive de novela da TVI. O Zé, o advogado, dera-me contactos, um hacker freelance em Setúbal, discreto, que por 200 euros acedia a contas de e-mail. Não faças nada ilegal, João, avisou ele. Mas o que era legal quando o teu mundo desabava? Descobri as mensagens. Ricardo, meu amor, Lisboa sufoca-me. Preciso de ti para respirar. Fotos nuas, trocadas em hotéis de 5 estrelas. Planos para um apartamento em Paris, financiado pelo bónus dela. E o pior, o João é um peso morto. Os miúdos. Deixo-os com ele. Mereço liberdade. Liberdade. A palavra ecoava na minha cabeça como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Eu, que sacrificara promoções para ficar perto da família, que recusara um contrato em Angola para não os deixar, era o peso morto. Os miúdos, os nossos pedaços de alma, eram descartáveis. Naquela noite, depois de os deitar, saí para o terreiro do Paço, sentei-me num banco molhado pela chuva fina, e chorei pela primeira vez em anos. Não por ela, por mim, pelo homem que fora, pelo pai que tentava ser apesar do caos. Mas o choro secou rápido. Transformou-se em fúria gelada, do tipo que os alentejanos conhecem bem, lenta, inexorável, como o calor que queima a terra sem piedade. Decidi, a vingança seria o espelho da traição dela. Se ela gastava sem controlo, eu usaria isso contra ela. Comecei a encorajar. Vai, Inês, compra o que quiseres. Usa o cartão em meu nome. Eu cubro. Ela piscava, surpresa, mas aceitava. Mais faturas, um fim de semana em Maiorca, um curso de liderança em Barcelona. Eu pagava, sorrindo, enquanto transferia o mínimo para a conta conjunta, deixando o buraco crescer. Os miúdos eram o meu farol. Inscrevi-os em futebol no Estádio da Luz. Afonso sonhava ser como Ronaldo, Tomás a correr atrás da bola como se fugisse de demónios. Eu ia a todos os jogos, gritando das bancadas, o coração inchado de orgulho. És o melhor, pai, gritava Afonso após um golo, e eu abraçava-o, sentindo o cheiro de relva e inocência. A avó Rita ajudava, trazendo doces do Porto, contando lendas de sereias no Douro. Mulheres como a tua, João, são como o vinho verde, azedas no início, mas podres se não se cuida. Ela sabia. O avô traíra uma vez, e ela perdoara, mas nunca esquecera. Com o Ricardo, aprofundei. O hacker deu-me o e-mail dele,
conversas sobre o plano de sair de Portugal, sobre vender o apartamento nosso para financiar a vida nova. Ele era casado ainda, com uma mulher em Cascais que nada sabia. Perfeito. Liguei para ela, anônima, de um número pré-pago. A sua marido está com a minha amiga Inês. Veja as fotos. Enviei links. 2 dias depois, o inferno dele começou: divórcio, acusações, posts furiosos no Facebook. A Inês veio para casa histérica, o Ricardo acabou tudo. Diz que a mulher descobriu. Eu abracei-a, fingindo compaixão. Calma, amor. Vai passar. Não passou. Ela afundou-se mais viagens, sozinha agora, para te esquecer. Dubrovnik, Atenas, destinos que devoravam o que restava das nossas poupanças. Eu documentava, o dossiê crescendo como um tumor. O Zé leu numa tarde chuvosa no seu escritório em Belém, com vista para os Jerónimos. Tens material para a custódia total, João. E para anular as dívidas dela. Mas e tu? Queres mesmo isso? Queria vê-la sozinha, sem o brilho falso, confrontando o vazio que criara. O Natal aproximava-se, luzes piscando na Avenida da Liberdade como promessas quebradas. Planeei uma ceia familiar, rabanadas, bacalhau, os miúdos a decorar a árvore com bolas de vidro do mercado da Ribeira. A Inês prometeu vir cedo. Não veio. Mensagem às 9 da noite, reunião de emergência. Desculpa. Eu servi o jantar aos rapazes, contei-lhes a história do menino Jesus que nasceu em pobreza mas salvou o mundo. Eles comeram em silêncio, olhos grandes fixos em mim. Pai, a mamã vem amanhã? Perguntou Tomás. Sim, filho. Amanhã. Mas amanhã ela voou para Londres. Sozinha, disse. Eu sabia que não. O Ecker confirmou, bilhete para 2, Ricardo a segui-la apesar do escândalo. Naquela noite, sozinho na varanda com vista para o castelo de São Jorge, bebi um copo de Porto e jurei, o próximo ano seria o dela, o ano da queda. Comecei a espalhar sementes. Falei com a chefe dela, uma mulher de Setúbal que eu contactara via LinkedIn, fingindo preocupação. A Inês anda distraída, não. As ausências afetam o trabalho. Ela assentiu num café encheado. Sim, João. Estamos a notar. Sem acusações, só dúvida. E a dúvida, em Portugal, é como o azeite, espalha-se devagar, mas mancha tudo. Os miúdos cresceram um pouco naquela ausência. Afonso ganhou o torneio de futebol, eu gritei até ficar rouco. Tomás aprendeu a nadar na piscina do Saldanha, os medos afundando-se na água colorada. Eu era pai, marido, fantasma e vingador. O equilíbrio era frágil, como as escadas rolantes do metro que param de repente, deixando-te pendurado. O ano novo de 2024 irrompeu com fogos de artifício sobre o Tejo, explosões coloridas que iluminavam o céu de Lisboa como feridas abertas. Eu via-os da janela do apartamento, os miúdos dormindo exaustos após a contagem regressiva sozinhos, 10, 9, 1. Feliz ano, pai. A Inês mandara uma mensagem de ano novo de Heathrow, amo-vos. Volto em breve. Breve como o amor dela, pensei, apagando o ecrã. O Ricardo fora um erro temporário, ela jurara ao voltar, olhos inchados de choro fingido. Foi o stress, João. Prometo mudar. Mudei eu. Deixei-a acreditar que perdoava, cozinhei arroz de marisco como nos primeiros anos, fizemos amor pela primeira vez em meses, mecânico, vazio, mas ela gemeu como se fosse real. A ilusão durou 2 semanas. Depois, nova promoção, diretora adjunta, salário que dobrava o meu, bónus que pagava dívidas e mais. Agora sim, João. Vamos reformar a casa, comprar um carro novo. Ela planeava, olhos febris, ignorando que o novo significava mais dela longe. Eu acenava, sim, enquanto no trabalho desenhava blueprints para uma ponte suspensa, metáfora perfeita, cabos tensos, prontos a romper sob peso excessivo. A erosão acelerou. Ela comprou o carro, um Audi reluzente, preto como a noite alentejana, financiado a 7 anos. Para a família, disse, mas usava-o para noites em discotecas do Cais do Sodré, voltando ao amanhecer com maquilhagem borrada e cheiro a gin. Os miúdos pararam de esperar por ela à porta.
Afonso, não vem mesmo, pai. Tomás, desenhos de famílias sem mães, só pais e irmãos de mãos dadas. Eu aprofundava o plano. O hacker, agora aliado, acedia ao e-mail corporativo dela, nada ilegal, só o que ela deixava aberto em casa. Descobri o novo, um parceiro de negócios italiano, Marco, com quem negociava projetos em Milão. Mensagens quentes: Inês, a tua paixão é o meu combustível. Vem para cá, deixa o passado. O passado, nós. Planeei o golpe subtil. Envia um contacto na firma italiana, anónimo, cuidado com a Inês, rumores de instabilidade financeira. Rumores que eu plantava em cafés com colegas dela, sussurrados como segredos de taberna. Em fevereiro, o primeiro crack. A chefe chamou-a: Inês, as tuas ausências. E ouvi coisas sobre dívidas. Ela veio para casa furiosa, culpando-me: dizes mal de mim pelas costas. Neguei, olhos inocentes. Quem eu, amor? Deve ser inveja. Mas a semente germinara. Ela compensou com mais gastos, joias para se sentir poderosa, viagens de trabalho para Amsterdão com Marco. Eu pagava, o buraco na conta conjunta um abismo agora. O banco ligou: Sr. João, o overdraft. Cubro, disse, vendendo ações antigas do avô, herança de uvas no Douro que nunca provei. Os miúdos eram a minha salvação. Primavera trouxe futebol e piqueniques no Monsanto, onde corria com eles por trilhos de eucaliptos, o ar cheirando a terra molhada. Afonso marcou o gol da vitória num jogo contra o rival, eu abracei-o sob o sol, lágrimas misturadas a suor. És o meu herói, pai. Herói. Palavra que doía, porque sabia que falhava, as noites em que bebia sozinho, o uísque queimando como o ciúme. Confrontei-a uma noite de março, após ela voltar de Amsterdão com um colar de âmbar que Marco oferecera como gesto de parceria. Inês, para. Os miúdos sofrem. Eu sofro. Ela riu, cruel: sofres. Tu, com o teu trabalhozinho estável, a tua vidinha de subúrbios. Eu sou ambiciosa, João. Tu és. Confortável. Confortável. Como um sofá velho que se atira fora. Naquela noite, dormi no sofá mesmo, o coração batendo como o elétrico subindo a colina. O Zé atualizou o dossiê: provas suficientes para divórcio com partilha desigual, custódia exclusiva. Mas espera o momento certo, João. Deixa-a cair sozinha. O momento veio em abril. A firma dela cortou o bónus, devido a irregularidades nas despesas, disseram. Ela explodiu em casa: é conspiração. Alguém sabotou. Eu consolei, por dentro rindo. Marco cancelara o contrato, o e-mail anónimo funcionara. Ela afundou: mais álcool, discussões com a chefe, ausências que viraram suspensões. Gastava o que restava, um cruzeiro pelo Mediterrâneo, sozinha, postando fotos de iates e pôres do sol em Ibiza. Voltou quebrada, mas ainda orgulhosa: vou processar todos. Eu via o pânico nos olhos dela agora, o ego rachando como azulejo antigo. Plantei mais, falei com a avó dela em Coimbra, fingindo preocupação familiar. A Inês anda mal, tia. Dívidas, ausências. Ela ligou para a filha, sermão de mãe que cortava como faca. Inês gritou comigo: traíste-me com a família. Neguei. O cerco apertava. Maio trouxe o golpe médio. Os miúdos adoeceram, gripe que os deixou febris, Afonso delirando com: mamã, volta. Eu cuidei, noite sem claro com termómetros e sopas de ave. Ela. Numa conferência, em Porto. Liguei: vem, Inês. Eles precisam de ti. Não dá, João. Trabalho. Desliguei, e no hospital, com Tomás no colo, jurei, ela pagaria com o coração. Recuperei os compasseios ao oceanário, peixes coloridos como distração. Afonso, pai, és melhor que a mamã. Doía, mas curava. O verão aproximava-se, calor pegajoso como o meu plano. Ela perdia peso, rugas nos cantos dos olhos, o luxo virando veneno. Eu. Mais forte, correndo no Tejo ao amanhecer, músculos endurecidos como a minha resolução.
Junho de 2024 caiu sobre Lisboa como uma manta quente e sufocante, o ar do Tejo carregado de sal e promessas de praias em Cascais que nunca visitaríamos juntos. A Inês voltara do cruzeiro mais magra, os olhos fundos como poços secos, mas ainda com o veneno da negação. Vou recuperar, João. Novo projeto, novo eu. Novo eu, uma versão dela sem pudor, flertando com estagiários na firma, postando selfies em biquíni de Santorini que faziam os miúdos corarem quando viam no tablet. Eu via tudo, o estômago revirando como mar revolto em ericeira. O plano entrava na fase de erosão profunda. O Zé arquivara o pedido de divórcio, ainda não, disse ele, deixa-a sangrar mais. Sangrava. A suspensão virara demissão, por mútuo acordo, cheque final que ela gastou em terapia de luxo em Sintra, para me reencontrar, jurou. Reencontrar. Ela nunca se perdera, só nos perdera a nós. Eu encorajava, vai, amor. Cuida de ti. Enquanto isso, transferia fundos para uma conta só minha, vendia o Audi, acidente na 1, mentia ao seguro, embolsando o valor. Os miúdos floresciam na ausência dela. Afonso entrou num campo de verão em Óbidos, aprendendo a chutar bolas como sonhos. Tomás, com 4 anos agora cheios, desenhava mapas de tesouros que levavam à casa feliz, sem mães ausentes. Eu levava-os à feira de São João no Porto, feriado que inventei para visitar a família, fogueiras e sardinha assada sob estrelas. A avó Rita abraçava-os, meus netinhos, fortes como o vinho do Douro. E eu, bebendo com o tio pescador, contava meias verdades, a Inês anda ocupada. Ocupada com Marco, ainda. Descobri voos para Milão, hotéis pagos com o cartão dela, Machado. O Écar ria, ela é um livro aberto, João. Queres o historial completo? Queria. Páginas de luxúria, noites em óperos, jantares em tratorias, promessas de vida juntos em Itália. Mas Marco era casado, com filhos, karma português, lento mas certo. Envie e-mails anónimos à mulher dele, fotos de Milão. O escândalo rebentou, divórcio dele, contrato cancelado com a firma da Inês. Ela veio para casa aos berros, sabotagem. Alguém me odeia. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis sob a pele. Quem faria isso, amor? Julho trouxe o calor infernal, incêndios no interior que tingiam o céu de laranja como o meu ódio. Ela afundou, candidaturas a empregos negadas, instabilidade emocional, liam no CV, gastava o resto em vinho do Alentejo, noite sozinha no balcão de bares em Barro Alto, voltando com lábios inchados de beijos alheios. Eu documentava, o dossiê agora um tomo grosso como um livro de Saramago, realismo mágico da ruína dela. Confrontei-a numa noite de trovoada, o Tejo rugindo lá embaixo. Inês, chega. Os miúdos não te reconhecem mais. Ela riu, histérica, eles. São o teu escudo, João. Tu usas-nos para me prender. Prender. Eu libertar-a, e agora colhia os frutos podres. Talvez seja hora de separarmos-nos, disse eu, calmo. Pânico nos olhos dela, não. Eu mudo, juro. Mudança, promessas vazias, como as de políticos em campanha. Mas o cerco fechava. A família dela cortara laços, a mãe em Coimbra, não mandes mais pedidos de dinheiro, Inês. Envergonhas-nos. Amigas sumiram, post no Instagram virando unfollows em massa. Ela isolava-se, dias na cama, o apartamento cheirando a desespero e perfume estragado. Eu brilhava por fora. Promoção no trabalho, chefe de projeto, salário que cobria tudo. Levei os miúdos a férias em Tavira, praias do Algarve onde construímos castelos de areia que o mar não levava. Afonso aprendeu a surfar, ondas pequenas como lições de vida. Tomás encontrou uma concha em forma de coração, para a mamã, pai. Guardei-a, para o dia certo. Agosto, pico do calor, trouxe o turning point. Ela descobriu a conta separada, ladrão. Estavas a roubar-me. Expliquei, proteção, Inês. Para os miúdos. Gritos, pratos partidos, cena de telenovela, mas real, cortante. A polícia veio, queixa dela por desvio de fundos. O Zé resolveu em horas, casados em comunhão, ela assinou tudo. Ela calou-se, olhos vazios. Naquela noite, sozinha no quarto, ouvia chorar.
Pela primeira vez, pena misturou-se ao ódio, mas fugaz, como brisa no terreiro do paço. Ela era o arquiteto da própria prisão, eu só fornecia os tijolos. Setembro voltou à escola, rotinas que me encoravam. Afonso no segundo ano, Tomás no infantário, desenhos de famílias inteiras agora, com mães ao lado. Eu sorria, mas planeava o golpe final, o divórcio, com ela a perder tudo. O Zé preparava os papéis, custódia, pensão mínima, dado o histórico de negligência. Ela tentava reconquistar, jantares caseiros, leituras para os miúdos que eles rejeitavam. Mamã, onde estavas? Perguntava Tomás. Trabalhando, filhote. Mentira. Afonso virava as costas, não quero histórias tuas. O outono aproximava-se, folhas caindo como ilusões dela. Eu corria no Parque Eduardo VII, suor lavando a alma, sentindo o poder, não de destruição, mas de reconstrução. O outono de 2024 pintou Lisboa de tons ocre e castanho, folhas do parque da cidade universitária a dançarem no vento como confetes de um carnaval acabado. A Inês era agora um fantasma na nossa casa, dias inteiros na cama, noites a vagar pela cozinha em camisola velha, olhos vermelhos de vinho barato comprado no Pingo Doce. O luxo evaporara, malas Vuitton vendidas no OLX por metade do preço, joias empenhadas em casas de Alfama. Vou levantar-me, João, murmurava ela, mas o corpo traía-a, mole como alface murcha. Eu prosseguia, impassível. O trabalho florescia, a ponta em Alcântara avançava, vigas erguidas sob o meu comando, simbolizando a estrutura que eu reconstruí para os miúdos. Afonso brilhava na escola, notas altas em matemática, como tu, pai. Tomás cantava fados infantis na creche, voz fina cortando o coração. Levava-os ao Lisboa Factory aos domingos, arte de rua e gelados artesanais, ensinando-os que a vida era cor mesmo na sombra. O divórcio iniciou-se em outubro, papéis servidos numa manhã chuvosa no Chiado. Ela leu-os na cozinha, mãos tremendo sobre o café frio. Não podes fazer isto, João. Sou a mãe deles. Mãe. A palavra azedava na boca. Foste tu quem partiu, Inês. Eu só limpo. Gritos, súplicas, pelo amor de Deus, dá-me tempo. Tempo, o que ela roubar aos filhos. O Zé Média, assina, e mantens visitas supervisionadas. Recusa, e perdes tudo. Ela assinou, caneta raspando como unhas num quadro. O acordo, eu ficava com a casa, custódia total, pensão simbólica dela, se arranjasse emprego. Ela mudava para um quarto alugado a intendente, bairro boêmio mas decadente, onde o fado ecoava lamentos noturnos. Os miúdos souberam devagar. A mamã vai viver noutra casa, mas ama-vos, disse eu, no jardim zoológico, entre girafas que esticavam o pescoço para folhas altas. Lágrimas, abraços, Afonso, não a quero ver, pai. Dói. Tomás, ela volta. Só quando merecer, respondi, honesto pela primeira vez. Ela tentava, visitas aos sábados, presentes baratos de El Corte Inglês, brinquedos que os rapazes ignoravam. Vamos ao castelo, mamã, perguntava Tomás por educação. Ela assentia, mas o castelo de São Jorge virava palco de silêncios, ela contando histórias de princesas ambiciosas que voavam alto, metáforas que caíam no vazio. Afonso confrontava, por que foste embora? O trabalho, filho. Mentira. O homem. O homem, Marco, agora ex, processará por danos emocionais, alegando que ela o usara para carreira. Julgamento em Tribunal de Lisboa, eu como testemunha silenciosa. Ela perdeu, indenização que a deixou sem nada. Voltou para casa, não a nossa, mas o quarto a intendente, quebrada, ligando-me às 3 da manhã, João, ajuda-me. Estou sozinha. Sozinha, o eco da sua escolha. Aprende com isso, Inês, dizia eu, desligando. Novembro trouxe eleições, bandeiras no Rossio prometendo mudança, ironia para a minha vida. Eu namorava discretamente, uma engenheira do escritório, Marta, de Aveiro, olhos verdes como o mar da Nazaré. Encontros casuais, cafés no time-out, passeios no Belém, nada sério, mas cura. Os miúdos gostavam, a tia Marta cheira a bolos. Ria, sentindo o peito leve pela primeira vez. A vingança culminava. Plantei a semente final,
Contactei credores, mostrando o dossiê de gastos dela. Bancos congelaram contas, agências de viagem processaram por dívidas. Ela enfrentava despejo, chamadas de cobradores como corvos. Num café encheado, confrontou-me: foste tu, não? Todo este tempo. Admiti, voz baixa: sim. Por cada noite que os miúdos choraram sozinhos. Por cada fatura que paguei com o nosso sangue. Lágrimas dela, quentes, odiava-me tanto. Não ódio, Inês. Justiça. Ela caiu de joelhos ali, entre turistas e pastéis de nata, soluçando. Perdão, João. Fui egoísta. Perdão? Não era meu para dar. Vai, reconquista-os. Começa do zero. Saí, deixando-a no chão, o sol filtrando através das nuvens como misericórdia não pedida. Dezembro, luzes de Natal na baixa como estrelas caídas. Os miúdos e eu decorámos a árvore, bolas de vidro tilintando como risos. Afonso, este ano é melhor, pai. Sim. Marta veio à ceia, bolo rei cortado com promessas novas. A Inês ligou na véspera: posso ver os miúdos? Hesitei, mas disse sim, visitas curtas, no parque. Ela veio, magra, olhos humildes. Trouxe desenhos que fizera, família reunida. Tomás correu para ela, Afonso hesitou mas abraçou. Mamã, conta uma história verdadeira. Ela contou, de uma mulher que voou alto mas caiu, aprendendo a andar na terra. Eu observava, o coração dividido, ódio e pena, como vinho tinto e branco misturados. A vingança fora doce, mas amarga no fim. Ela mudava, devagar, emprego numa livraria em Alfama, terapia real, visitas regulares. O Natal de 2024 encerrou o ciclo como um fado bem cantado, melancólico, mas com uma nota de esperança que Amália Rodrigues teria aprovado. A Inês sentou-se conosco à mesa da avó Rita em Oeiras, o cheiro de peru assado e castanhas quentes enchendo o ar como um bálsamo. Os miúdos riam, abrindo prendas embrulhadas em papel do chiado, um kit de futebol para Afonso, um urso de peluche para Tomás que ele batizou de Maré Alta. Ela sorria, tímida, passando o vinho sem excessos, só um copo, obrigada, e contava histórias de livros antigos, sem princesas voadoras, só heróis da terra que plantam raízes. Eu observava, o peito apertado mas leve. A vingança consumara-se não num estrondo, mas num sussurro. Ela perdera o luxo, o ego, os amantes, mas ganhara o espelho da verdade. Obrigada, João, murmurou ela após os miúdos dormirem, na varanda com vista para o Atlântico Negro. Por não me teres destruído de vez. Destruíste-te sozinha, Inês. Eu só segui o fluxo. Ela assentiu, lágrimas brilhando sob as luzes distantes de Cascais. Aprendi. Demasiado tarde, mas aprendi. O ano novo trouxe renascimentos. Divórcio finalizado em janeiro de 2025, acordo amigável agora, visitas partilhadas, pensão mútua quando ela estabilizasse. Ela trabalhava na livraria, organizando clubes de leitura sobre autoras portuguesas, Sofia de Melo, Agostina Bessa, mulheres que escreviam de dor e força, não de excessos. Víamos-nos ocasionalmente, com parentalidade frágil como uma ponte em construção, mas segura. Eu e Marta avançámos, fins de semana em Sintra, trilhos de névoa onde contava-lhe tudo, não como troféu, mas confissão. Forte, João, dizia ela, mãos nos meus ombros. Como o teu país. Os miúdos adoravam-na, piqueniques no Tejo, histórias de fadas aveirenses. Afonso, vai casar com ela, pai. Ria, devagar, filho. Como se constrói uma ponte. Primavera de 2025 floresceu com romãs no Monsanto, Afonso a chutar bolas para golos impossíveis, Tomás a correr livre. A Inês juntava-se por vezes, o trio virando quarteto hesitante, não família, mas algo novo, costurado com linhas de perdão relutante. Ela emagrecera o orgulho, ganhara humildade, errei, rapazes. Mas amo-vos mais que tudo. Eles perdoavam devagar, abraços curtos virando longos. Eu corria ao amanhecer no Tejo, o sol subindo como redenção. O ódio evaporara, deixando espaço para paz, não perfeita, mas portuguesa, imperfeita, resiliente, com sabor a mar e vinho. Agora, em dezembro de 2025,
Olho para a ponte 25 de Abril ao pôr do sol, miúdos no banco ao lado, Marta a conduzir. A Inês liga: Feliz Natal, João. Obrigada pela vida que me deste de volta. Desligo, sorrindo. A vingança fora o veneno dela, mas o antídoto meu, paciência, amor feroz pelos que ficam. E assim, na cidade de 7 colinas, subo a minha, não para cair, mas para ver o horizonte claro.